Sejam bem-vindos à última aula do curso de Introdução aos Investimentos. Nessa aula vamos falar de forma descomplicada sobre as principais siglas e termos técnicos dos investimentos. Eu sou Danilo Gatto, criador do canal Finanças em Desenho e autor do livro Aprenda a Investir Seu Dinheiro, e nesse canal eu ensino a investir por conta própria, sem depender de terceiros. Me siga também no Instagram, porque eu posto muito conteúdo lá e respondo perguntas diariamente nos stories. Talvez vocês não saibam, mas esse curso gratuito de Introdução aos Investimentos foi baseado no módulo 1 do meu curso completo de investimentos, que leva o mesmo nome do livro, Aprenda a Investir Seu Dinheiro. Ele é composto de 5 módulos: conceitos básicos, que deu origem a esse curso, investimentos de renda fixa, investimentos de renda variável, montando carteira de investimentos na prática e investindo com segurança e tranquilidade, onde ensino estratégias de carteira para longo prazo. Não sei se no momento que vocês estiverem vendo esse vídeo, as inscrições para alguma turma vão estar abertas, mas caso não estejam, procurem o link da lista de espera para a próxima turma, que vai estar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Assim, eu posso avisar vocês quando for abrir as novas vagas. Vamos ao conteúdo. Eu lembro claramente da dificuldade de entender os termos técnicos quando eu comecei a estudar finanças e investimentos. Eu só encontrava explicações complexas que pareciam ter saído de trabalhos acadêmicos. Por causa disso, resolvi dedicar uma aula só para isso, trazendo aos investidores iniciantes uma facilidade que eu não tive. Separei os principais termos técnicos recorrentes nos estudos de finanças e investimentos. Aqui vou explicar cada um deles de forma simples e resumida. O primeiro termo é títulos financeiros. Títulos são o nome que damos aos contratos de empréstimo ou propriedade entre duas partes. Como a maioria dos investimentos de renda fixa são empréstimos que fazemos a bancos, ao governo ou a instituições financeiras, quando investimos em algum deles, CDBs, Tesouro Nacional, LCIs, LCAs, dizemos que agora possuímos um título de renda fixa. Se emprestarmos dinheiro ao governo, como é feito quando compramos títulos do Tesouro Nacional, através do conhecido Tesouro Direto, são chamados de títulos públicos. Quando emprestamos dinheiro a bancos e instituições financeiras, como é o caso de CDBs, LCIs, LCAs, entre outros, chamamos de títulos privados. Na prática, quando vocês ouvirem a palavra título por aí, saibam que na maioria dos casos vão estar se referindo a algum investimento de renda fixa. Agora vamos falar do imposto de renda, também chamado pela sigla IR. O imposto de renda é um velho conhecido de todos, é um dos custos que precisamos prestar muita atenção na hora de investir. Ele normalmente é aplicado quando temos ganho de capital com algum dos nossos investimentos, ou seja, quando temos lucro. Sendo o lucro justamente o objetivo de praticamente todos os investidores, precisamos saber o valor do imposto de renda que vai ser descontado dos investimentos que vamos fazer, para não vermos nossa rentabilidade corroída quando formos sacar os recursos. Ele normalmente é apresentado em percentuais chamados de alíquotas, e cada investimento pode possuir uma alíquota diferente. Existem também dinâmicas diferentes em relação ao imposto de renda em alguns investimentos, como a tabela regressiva e a progressiva, onde os valores a serem pagos como imposto mudam de acordo com o tempo que o dinheiro permanece aplicado ou com a quantidade de dinheiro que resgatamos. Também existem investimentos isentos de imposto de renda. Resumidamente, ao escolher seus investimentos, sempre pergunte como funciona a incidência de imposto de renda sobre eles. Agora é a vez do IPCA. A sigla significa Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Esse é o principal índice que mede o nível de inflação no Brasil. Ele é apresentado em percentuais e costuma ser medido anualmente ou de forma acumulada nos últimos 12 meses. O IPCA não é definido artificialmente, ou seja, ninguém decide, o IPCA desse ano vai ser 5%. Não, ele simplesmente mede o aumento de preços conforme ele vai acontecendo em tempo real na economia. Se em um determinado ano o IPCA é de 8%, significa de forma resumida que naquele ano o preço das coisas aumentou em média 8%. É muito importante termos em mente os valores do IPCA no nosso dia a dia, pois, como eu expliquei anteriormente, a rentabilidade dos nossos investimentos precisa no mínimo superá-lo. Caso contrário, estaremos perdendo o poder de compra. Muitos investimentos inclusive usam o IPCA como o índice que pretendem seguir, oferecendo também uma rentabilidade extra acima dele. Por exemplo, um título do Tesouro Nacional chamado Tesouro IPCA+, pode oferecer como rentabilidade IPCA mais 5% ao ano, o que significaria que ele não só protegeria seu montante aplicado da inflação anual, como daria uma rentabilidade adicional de 5% acima da inflação nesse exemplo. Agora vamos falar da taxa Selic. Ela é a taxa básica de juros da economia brasileira. Todos os dias os bancos precisam realizar operações financeiras com o Banco Central. Para isso, eles utilizam um sistema chamado Selic.
A sigla significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Essas operações financeiras diárias acabam gerando uma taxa de juros média que foi chamada pelo mesmo nome do sistema, a famosa taxa Selic. A taxa Selic é uma das maiores referências da economia porque praticamente todas as taxas de juros praticadas por bancos e instituições financeiras a usam como referência. Então, quando a taxa Selic está alta, os empréstimos e financiamentos ficam mais caros, e quando ela está baixa, eles ficam mais baratos. Diferentemente do IPCA, que ocorre naturalmente no mercado, a meta da taxa Selic é definida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, a cada 45 dias. Muitos investimentos de renda fixa estão atrelados diretamente a ela, como o Tesouro Selic, por exemplo, que entrega como rentabilidade 100% da taxa Selic. Outros também podem estar atrelados a ela indiretamente através do CDI. CDI é uma sigla que significa Certificado de Depósito Interbancário, nome dado a títulos específicos que são emitidos pelos bancos para que consigam emprestar dinheiro entre eles, ajudando os que estão sem dinheiro suficiente para que consigam cumprir suas obrigações financeiras com o Banco Central ao final de cada dia. Esses empréstimos entre bancos, ou seja, interbancários, usando os CDIs, geram uma taxa de juros média chamada de taxa DI, um dos índices mais importantes relacionados à renda fixa e ao mercado financeiro em geral. Uma curiosidade é que CDI é o nome dos títulos que os bancos usam para emprestarem dinheiro entre si, mas no dia a dia do mercado todos acabam chamando a taxa DI de taxa CDI ou até mesmo só de CDI. Essas operações diárias entre bancos estão fortemente relacionadas com as operações praticadas por eles com o Banco Central. Por isso, o CDI e a taxa Selic tendem a possuir valores quase iguais. Dessa forma, quando seu investimento está atrelado a um desses indicadores, ele vai ter praticamente a mesma rentabilidade que teria se estivesse atrelado ao outro. O CDI é uma das taxas mais importantes relacionadas à rentabilidade de investimentos de renda fixa, porque é utilizado como sua principal referência. É extremamente comum, ao procurarmos investimentos, encontrarmos produtos oferecendo uma rentabilidade anual apresentada em percentuais do CDI, por exemplo, 120% do CDI ao ano ou 110% do CDI ao ano. Então, reforçando, o sistema Selic é usado nas operações entre os bancos e o Banco Central, e essas operações geram a taxa Selic, e os CDIs são os títulos que os bancos usam para emprestar dinheiro uns aos outros e geram a taxa DI ou taxa CDI. Em relação aos investimentos, o que importa para a gente é só a taxa Selic e a taxa CDI. Expliquei o resto só para vocês entenderem como elas surgem ao invés de decorar. Agora vamos entender o que significam pré-fixados, pós-fixados e híbridos. Esses termos definem como vai ser a rentabilidade do investimento no momento da contratação. Os pré-fixados são aqueles que possuem uma taxa de rentabilidade absoluta fixa, por exemplo, 10% ao ano ou 8% ao ano. Os pós-fixados são os que atrelam a rentabilidade a algum indicador dinâmico, por exemplo, 110% do CDI. Nós não sabemos quanto vai ser o CDI médio até o resgate do investimento, já que ele varia com o tempo, mas sabemos que vamos ganhar 110% dele como rentabilidade. Por último, temos os híbridos, que são uma mistura dos dois. Possuem uma parte que acompanha o índice dinâmico e uma parte com taxa fixa. Por exemplo, um investimento pode oferecer como taxa de rentabilidade IPCA mais 4% ao ano, o que significa que ele vai render o mesmo que a inflação, o IPCA, e ainda dar 4% a mais acima dela. Um não é necessariamente melhor do que o outro e podem ser utilizados em momentos e estratégias diferentes de acordo com os objetivos do investidor. Para exemplificar, se o objetivo é investir para daqui a 30 anos se protegendo da inflação, talvez o investimento híbrido, que acompanha o IPCA, seja uma opção melhor que algum investimento pré-fixado, uma vez que não conseguimos prever quanto será a inflação nas próximas décadas. Estando atrelado ao IPCA, esse investimento vai acompanhar a inflação, não importando sua variação. Nesse caso, o seu investimento estará sempre protegido dela. Agora é a vez da liquidez. Esse é outro ponto muito importante a ser analisado na hora de fazer um investimento, porque representa a capacidade que o investimento possui de voltar a se transformar em dinheiro na conta do investidor. Quanto mais fácil e mais rápido, dizemos que é um investimento mais líquido. Se aplicarmos, por exemplo, R$1.000 em um determinado produto financeiro e a qualquer momento podemos retirar esse montante de volta sem perdas, dizemos que esse investimento tem uma alta liquidez. Já em uma situação onde só conseguimos sacar o dinheiro depois de 2 anos de aplicação, por exemplo, dizemos que é um investimento de baixa liquidez. Volatilidade é a característica que determinados investimentos, principalmente de renda variável, possuem de apresentar oscilações no valor aplicado, para mais ou para menos de acordo com o mercado. Essas oscilações podem ser pequenas ou significativas e costumam ser imprevisíveis. Por exemplo, se comprarmos ações de uma determinada empresa e ficarmos observando a cotação no decorrer do dia, veremos que o valor da ação vai ficar oscilando entre valores maiores e menores
de acordo com a oferta e demanda do mercado. Se a variação for pequena, dizemos que a volatilidade é baixa, mas se a variação for muito grande, a volatilidade é alta. É muito importante entendermos que a volatilidade é um fenômeno natural, por isso, principalmente quando aplicamos em investimentos de renda variável, onde ocorrem as maiores oscilações, devemos nos preparar psicologicamente para lidar com ela, para não tomarmos decisões precipitadas guiadas por emoções como medo. Vamos agora falar de D+1, D+3, D+30, etc. Essas são siglas que representam o prazo de resgate dos investimentos. O D representa o dia de solicitação de resgate e o número a quantidade de dias após a solicitação para o dinheiro cair na conta do investidor. Por exemplo, se for solicitado o resgate e um investimento com prazo D+1, o dinheiro estará disponível um dia depois da solicitação na conta do investidor. Já em um D+30, o dinheiro vai estar disponível na conta 30 dias depois da solicitação do resgate. Então é muito importante saber o prazo de resgate dos investimentos antes de adquiri-los. Vencimento. Ele é a data na qual o dinheiro aplicado em um determinado investimento é devolvido ao investidor juntamente com a rentabilidade acordada no momento da contratação. Costuma estar presente na maioria dos investimentos de renda fixa. Nem todos os investimentos possuem data de vencimento, podendo o investidor ficar com o ativo por tempo indeterminado, o que é muito comum, por exemplo, em investimentos de renda variável. Como muitos investimentos só devolvem o dinheiro no vencimento, sempre que for investir, informe-se sobre a data de vencimento do ativo em questão e como funciona a liquidez relacionada a esse vencimento, para que você se planeje corretamente e identifique se o investimento é viável para os seus objetivos. Rentabilidade é a taxa de retorno que vamos ter com o investimento escolhido. Há 3 tipos de rentabilidade: a bruta, a líquida e a real. A rentabilidade bruta é a rentabilidade total que um produto oferece antes de descontarmos taxas e impostos. Normalmente essa que é divulgada por bancos e corretoras. A rentabilidade líquida é a rentabilidade bruta após descontarmos impostos e taxas. Essa é muito importante, mas nem todas as instituições divulgam. E a rentabilidade real é a rentabilidade líquida após descontarmos mais a inflação do período. Essa é a mais importante de todas, porque em muitas situações podemos achar que estamos lucrando, mas na realidade a inflação pode estar corroendo nossos rendimentos. Normalmente, nós que precisamos fazer os cálculos da rentabilidade real. Agora vamos falar das 2 principais categorias de investimentos, a renda fixa e a renda variável. A renda fixa engloba todos os investimentos onde existe uma regra fixa para os seus rendimentos no momento da aplicação. Por isso que ela tem esse nome, renda de rendimento e fixa de regra fixa para esse rendimento. Normalmente são operações de empréstimo, ou seja, quando investimos em algum título de renda fixa, estamos emprestando dinheiro para alguma instituição e ganhando juros como rentabilidade. Costumam ser os investimentos mais conservadores porque são mais previsíveis, seguros e fáceis de entender. Na categoria de renda fixa, encontramos os títulos do Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs e debêntures, entre outros. Já a renda variável contém todos os investimentos onde não existe uma regra fixa de rentabilidade no momento da contratação. Na renda fixa existe a regra porque normalmente estamos falando de empréstimos, e em empréstimos já definimos taxas de juros e datas de vencimento. Por isso conseguimos ter toda essa previsibilidade. Na renda variável nós normalmente estamos comprando um ativo. A rentabilidade pode vir tanto da valorização desse ativo com o tempo, quanto dos rendimentos extras que esses ativos paguem no decorrer do período. Por exemplo, quando compramos uma ação, ela é nossa propriedade, não existe um vencimento. A rentabilidade dela pode vir tanto da valorização dessa ação, caso a empresa cresça a longo prazo, quanto dos dividendos que a empresa paga a seus acionistas de tempos em tempos. Na renda variável encontramos ações, fundos imobiliários, ETFs, previdências privadas, entre outros. Como eu falei para vocês no início, esse mini curso gratuito de introdução aos investimentos é baseado de forma simplificada apenas no módulo 1 do meu curso completo de investimentos, que atualmente possui 5 módulos, incluindo toda a parte prática de escolha de investimentos e montagem de carteira. Então, se você gostou da minha didática e tem interesse de participar da próxima turma do meu curso pago completo, basta inscrever seu e-mail na lista de espera na descrição desse vídeo aqui no YouTube e eu aviso por lá quando abrirem as inscrições, ou se elas estiverem abertas no momento. Espero que vocês tenham gostado desse curso introdutório. Resolvi fazer ele porque sei que é muito difícil encontrar esse tipo de material passo a passo para iniciantes na internet. Então, se acharam que foi útil, indiquem esse curso para amigos, se inscrevam aqui no canal e curtam esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Se tiverem dúvidas de investimentos, me sigam no Instagram, que também está na descrição do vídeo, e perguntem na caixa de perguntas dos stories. Eu respondo perguntas lá todos os dias. Eu sou o Danilo Gato, do Finanças em Desenho, e mais uma vez, obrigado por participarem desse curso.